Boa tarde a todas e todos. Esse é o Brasil e o Mundo em 30 minutos. Hoje nós vamos discutir um assunto que afeta todo mundo, que é a inflação, é a subida generalizada dos preços. Todos nós estamos observando nos últimos anos, e principalmente nos últimos meses, um aumento muito grande dos preços, principalmente os preços dos alimentos, o preço dos aluguéis e o preço dos transportes, principalmente dos combustíveis. Por que os preços aumentam tanto no Brasil ultimamente? E por que as medidas anunciadas pelo governo para combater a inflação, na verdade, elas têm um efeito contrário, de aumento dos preços? Para discutir essas coisas, hoje, eu estou aqui com duas colegas, doutoras em economia, a Beatriz e a Cláudia. A Bia Bertasso é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Conjuntura da FACAMP, e a Cláudia Ramazaki é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa de Economia em Gênero da FACAMP. E eu vou começar com a Bia. Bia, boa noite. Explica um pouco para a gente por que os preços estão aumentando tanto no Brasil ultimamente. Boa noite, Daniel. Boa noite, Cláudia. Boa noite ao público. Bom, os economistas sempre fazem uma lista, né, de elementos que vão contribuir para as variáveis irem para um lado, para um outro, mas hoje eu acho que é meio consensual que grande parte desse aumento de preços é um aumento generalizado de preços no mundo. Não é um problema só no Brasil, né? No Brasil ele pode estar sendo amplificado por questões nossas, né? Mas a gente está vivendo um processo de pressão de preços de alimentos e de produtos derivados de petróleo no mundo, e mesmo de energia, no caso aqui, né, energia elétrica, também por questões climáticas, né? Então, a gente tem um problema que é generalizado no mundo, está todo mundo debatendo isso, né? E o nosso problema é debater isso e as questões locais que vão filtrar esse movimento mundial e ou acentuar ou diminuir o impacto disso dentro do Brasil. Bom, o que está vindo do resto do mundo, né? A crise climática está aí, é inequívoco, a gente, né, para além, né, da guerra da Ucrânia, a gente já vinha com problemas de preços de alimentos, porque a gente vai ter mais secas, mais problemas para a produção de alimentos, né, uma população que vai precisando cada vez mais de alimentos, vai crescendo essa população, e a gente tem dificuldade de aumentar a produção no ritmo necessário, né? A mesma coisa, energia, a gente está numa transição energética, acelerada pelos problemas climáticos, a gente está acertadamente querendo diminuir as mudanças climáticas naquilo que o homem pode fazer a respeito, eu acho que é um objetivo importante, mas aí a gente faz, né, uma mudança de padrão de uso de energia, que é importante ser feito, mas é custoso também, né? Então, essas pressões de preços já vinham antes dessa crise atual, né, e foram agravadas pela pandemia, pela desorganização que a pandemia gerou na demanda e na oferta no mundo, né? Pela guerra, porque a guerra assusta os países, a gente está tendo aí vários países anunciando cotas de exportação de alimentos, né? A limitação da oferta de alimentos pela Ucrânia, pela Rússia, pelos insumos, né? Está deixando todo mundo assustado, então os países estão restringindo as exportações de alimentos, né, o que agrava, soma ao problema climático. E isso está no mundo das commodities, né? Mas tem um outro elemento importante também, que está gerando insegurança em termos internacionais de movimento de preços,
que é uma recomposição da produção industrial no mundo. A gente vinha num padrão de produção que a gente chamava de globalização, de formação de fornecimento internacional de bens industrializados, tudo dividido entre os países, vários fornecedores para uma grande empresa, né, em termos internacionais, e a gente vem vendo crescente dificuldade disso, né, em termos geopolíticos, Estados Unidos e China, né, tendo lá suas rusgas. Agora a pandemia mostra mais isso, né, como foi difícil a gente conseguir organizar a distribuição de produtos, aí a gente, né, soma a questão geopolítica com a climática. Será que a gente vai ter condições de ficar com fornecimento internacional, com essa mudança de clima, né? Será que essa logística internacional dá segurança aos agentes? Então, as empresas, né, não só os governos, como as empresas estão pensando em reorganizar a produção de forma menos globalizada, né? Isso tem impacto sobre os preços, né? Será que a gente vai ter que continuar com aquele padrão dos asiáticos produzindo a custos cada vez menores os bens industrializados que a gente compra, né? Provavelmente não, né? Então, a gente tem problema no mundo das commodities, por mudanças climáticas, por transição energética, a gente tem problemas na formação de preços de produtos industrializados, por competição entre países, nas novas tecnologias que estão aparecendo aí, e por organização das empresas que estão temendo essas questões geopolíticas e também climáticas, né? E isso tudo é filtrado para o Brasil, né, através do nosso padrão de trocas internacionais, né? Tudo que chega, né, de fora no Brasil passa por um preço importante que a gente chama de taxa de câmbio, né? O preço do petróleo está alto fora do Brasil, ele vai ser convertido pela taxa de câmbio quando chega aqui no Brasil, né? Dependendo do nível dessa taxa de câmbio, isso vai aumentar, né, ainda mais o problema de elevação de preços daquilo que é importado ou não, né? Então, o filtro do que vem de fora para nós é a taxa de câmbio, e ela tem oscilado muito, né? Desde 2016, 2017, ela tem subido muito, o que quer dizer que ela tem alimentado a inflação para a gente, e não só subido muito, como oscilado muito, né? O que gera muita instabilidade para quem faz negócios, né? A gente não sabe direito com que custo vai trabalhar, com que preço vai conseguir fazer as mercadorias. Então, tem uma atitude conservadora dos importadores, por exemplo, né? Quando a taxa de câmbio sobe, eles sobem o preço dele. Quando a taxa de câmbio cai, eles tendem a não repassar essa queda da taxa de câmbio para os preços, porque eles não sabem se no momento seguinte isso vai voltar, né, a um patamar mais alto, né? Então, esse nosso filtro do que está acontecendo lá fora está muito ruim, né? Agravando o problema de elevação de preços que a gente tem. E tem um outro problema que a gente vem carregando de muito tempo, né? Eu diria que desde meados dos anos 90, né, que a gente abriu nossa economia, né, fez um plano de estabilização ancorado, né, na taxa de câmbio baixa, na maior importação de bens e serviços. Isso veio resultando, né, numa queda da participação de fornecimento de bens industrializados aqui no país, da indústria local, cada vez maior, né? Isso a gente chama de desindustrialização, né? O peso das importações está aumentando ano a ano, desde os anos 90 para cá. Então, essa inflação importada, né, de commodities, né,
de bens industrializados, né, ela só se agravou com o tempo, com a maior dependência que a gente tem do fornecimento de bens e serviços dentro do nosso mercado, porque a gente ampliou a participação da produção externa, né, como fonte de bens e serviços para a gente. Né? Então, a gente tem um momento bastante delicado em relação a preços aqui no Brasil. Porque, Bia, você acabou listando, né, que é uma somatória de fatores conjunturais e estruturais, né, que vão explicar a inflação. Então, são os problemas no mundo que você citou, né, essa nova, digamos, reconfiguração da produção aliada ao problema climático, a questão das commodities e o fato da gente, né, desde o final, desde os 80 e a política econômica dos 90, abriu isso, a questão da desindustrialização, que nos torna cada vez mais dependentes da importação de produtos industrializados, com um câmbio em ascensão, né? A subida de preços é alta aqui. Mas, Claudinha, eu queria que você falasse um pouco para a gente, dentro dessas questões, tudo bem, né? Mas o mundo inteiro está sendo afetado por isso, pela desindustrialização um pouco menos que a gente, talvez, porque o nosso processo aqui foi mais profundo, mas os problemas conjunturais estão afetando o mundo inteiro. Mas por que aqui no Brasil parece que a inflação ela é mais profunda ainda que nos outros lugares? O que o governo está fazendo, em termos de política econômica, para tentar confrontar esse problema? Então, a gente sempre conversa sobre os determinantes da inflação. É claro que isso afeta dramaticamente as famílias brasileiras. No meio do caminho, a gente ainda teve a pandemia. Então, quando a Bia está citando aqui os problemas climáticos, isso afeta as safras, né? Você tem uma redução da oferta. E, nesse caso, no caso da economia brasileira especificamente, qual que é o problema dos preços dos alimentos, né? Nós somos um país que é um grande exportador de produtos do setor agropecuário, né? Então, quando a gente alia o câmbio desvalorizado, ou seja, né, o dólar está cada vez mais caro, mas isso acaba beneficiando muito quem exporta. Então, muitos deles preferem exportar, né, vende o produto para o setor externo, sobra menos para o mercado doméstico, só que são produtos alimentares. Então, a gente sempre fala que os produtos alimentares, eles mantêm a sua demanda mesmo em momento de crise, né, crise da pandemia, crise da renda, tem o problema da guerra, né. No caso do petróleo, a gente está exportando o petróleo bruto, porque é interessante para os caras exportarem o petróleo bruto, porque eles ganham recursos com isso, só que a gente importa, né, o refinado. Então, a gente vai lá ter que converter, né, da moeda estrangeira para a moeda nacional, e a gente vai pagar mais caro pelo importado, né? E a política econômica, ela tem alegado, né, que vamos trabalhar com um instrumento de política econômica, que é a política monetária, elevando a taxa de juros, com a justificativa que, com a elevação da taxa de juros, você vai apertar a demanda, porque o crédito fica mais caro, pegar recursos fica mais caro, né? Então, você reduziria a pressão da demanda para que, então, os preços pudessem voltar a se reduzir. E, na verdade, o que eu acho particularmente é que a inflação só não acelera ainda mais porque a demanda já está no chão, né? Ou seja, as condições de crescimento da economia brasileira têm sido muito ruins há anos, então há uns 5, 6 anos a gente não consegue crescer muito, né, além de 1%, né? Você tem uma taxa de desemprego enorme na economia brasileira, então você tem ainda 12 milhões de brasileiros que estão desempregados, né? Uma crise que é uma crise de desemprego, crescendo a desigualdade, a gente volta para o mapa da pobreza, as rendas não foram corrigidas, alguns colegas falam, olha, na verdade a gente não pode nem falar de inflação, que se inflação é aumento generalizado dos preços, o preço do trabalho, que é a renda do trabalhador, não está sofrendo correção, diferente do que a gente viveu lá no período inflacionário dos anos 80, né? Então, o poder de compra do brasileiro cai dramaticamente, ou seja, a nossa renda continua sendo a mesma, que a gente ganha de dinheiro todo santo mês, continua sendo o mesmo. Mas os preços que a gente tem que pagar pelo alimento, pelos gastos. Então, quando a gente está falando aqui da taxa de juros, até março do ano passado, né, os juros estavam em 2%, né?
E mesmo juros baixos, ou seja, quando os juros estão baixos, fica mais barato pegar recursos, fica mais barato investir, e a gente não teve retomada da produção, porque a gente junta com esses conflitos internacionais que geram uma incerteza muito grande. Então, qual é a lógica, na verdade, né? Embora o governo justifique aumentar a taxa de juros para reduzir a demanda, quando a gente analisa, para mim, a lógica não sei se a Bia concorda, se você concorda, mas a ideia do governo é aumentar a taxa de juros para tentar atrair moeda estrangeira, e aí vai atrair, né, por conta do capital rentista, né, entrada de moeda estrangeira contribuiria para fazer o dólar ficar mais barato na economia brasileira. E o que a Bia falou, por exemplo, da nossa forte dependência da importação de fatores de produção, matéria-prima, tecnologia, né, o próprio combustível. Então, a ideia seria, eleva a taxa de juros, você atrairia moeda estrangeira, com isso o preço da moeda estrangeira no país baixaria, né, o câmbio ficaria mais baixo, e isso poderia baratear o custo de importação das matérias-primas, fatores de produção, de combustível, e isso poderia ajudar a reduzir preços, né? Então, essa é o que, para mim, está atrás dessa política de elevação de juros, embora o discurso da política econômica seja de reduzir a demanda. Só que isso não está funcionando. Por que não está funcionando? Todos esses fatores estruturais e conjunturais geram uma incerteza muito grande nos investidores, né? Então, como a gente não sabe direito o que vai acontecer depois, o dinheiro não vem para cá. Então, você não mexe muito na taxa de câmbio. E a gente continua tendo uma taxa de câmbio, um dólar que é caro, um euro que é caro, as importações continuam caras, e essa mudança estrutural, ou seja, desde a década de 90, cresceu muito a participação do setor de serviços e de comércio, porque a indústria encolheu, né? E se a gente for olhar a participação da agricultura, da pecuária, do extrativismo, continua ali, né, no entorno dos seus 6%. Mas a indústria que já foi 30%, hoje ela participa com 12% de tudo que é produzido, 12%, 15% de tudo que é produzido de riqueza no Brasil. E 70% dessa riqueza depende do setor de comércio, porque a gente compra tudo lá de fora para poder vender aqui dentro, né? E de serviços, de prestação de serviços. Então, é uma situação estrutural e conjuntural, né, que não dão indícios aí de que a gente vai conseguir reduzir a inflação com esta política de elevação da taxa de juros. Pelo contrário, a minha expectativa é de que isso piore, né? Tem havido um debate sobre o papel dos juros na tentativa de conter a aceleração de preços, né? E muitos apontam, tem uma falha aqui de condução dessa política. Se a gente tem um problema climático, um problema de quebra de safra, um problema da elevação dos preços dos alimentos, sempre houve no Brasil a adoção de uma política, que é o que a gente chama de política agrícola, que é a política de preço teto e de estoques reguladores. Não se tocou nesse tema, não se toca nesse assunto, né? Porque se você tem estoques reguladores, o que o governo faz, né? Usa esse estoque regulador, coloca no mercado, você aumenta a oferta, você tende a dar uma reduzida na pressão dos preços dos alimentos, né? Mas não. O que o governo fez agora? Ele zera as alíquotas de importação de 11 itens, né? Um deles no setor siderúrgico, em que a gente tem capacidade ociosa, capacidade de produção. Então, a gente fica se perguntando qual é, né? E aí depois trigo, tudo bem, trigo, porque você tem, né, uma forte dependência da importação de trigo, mas de outros componentes da indústria alimentícia, que é bolacha, farinha de trigo, né, o que entra no macarrão, que é um item da cesta básica do consumidor brasileiro, né. A gente continua sem política de energia, a gente continua, né, sem trabalhar com a necessidade de pensar numa reestruturação produtiva, né. Então, na contramão do mundo, né, Cláudia? Na contramão do mundo. Os países estão anunciando impostos sobre exportação ou limitação de exportação, e a gente está facilitando a importação. Né? Não existe nenhuma estratégia, é uma política momentânea, vamos baratear o preço a qualquer custo, só que agravando os problemas para daqui a pouco. Né? A inflação de alimentos e a inflação de energia não é de agora. Exatamente. Se a gente observa ano a ano, né, ela se repete. Ela tem mantido a inflação mais alta. Então, isso não vai acabar. A gente tem que ter uma visão estratégica e não de curto prazo como a que a gente está tendo.
né, que os outros países estão tentando fazer. E é importante ressaltar isso, né, que os outros países estão tentando fazer, porque, só para explicar para o pessoal aqui, o governo brasileiro, assim como qualquer outro governo, pode, né, intervir, por exemplo, na quantidade que os produtores podem exportar. Então, o governo pode falar assim, ó, cotas de exportação. Cotas de exportação. Você produz, um exemplo, X toneladas por ano, você pode exportar 30% disso, 40% disso, o resto você vende aqui. Isso já foi feito no Brasil em outros períodos, vem sendo realizado no mundo, só que aqui hoje, isso não vem sendo feito, né? Que poderia ser uma coisa relativamente simples. Ou, por exemplo, a reivindicação de queda de imposto de importação do aço veio da indústria da construção, porque o aço brasileiro está caro. O aço brasileiro está caro porque tem uma ociosidade muito grande na siderúrgica brasileira. Então, cabia ao governo negociar com a siderúrgica e com a indústria da construção para tentar chegar a um acordo, e não ampliar a ociosidade da indústria siderúrgica brasileira. Fica caro produzir pouco, é caro produzir pouco, né? A gente mantém altos custos com parte da indústria parada. Isso então, no setor existem estratégias para pensar no médio e longo prazo, né? E não empurrar o problema para daqui a pouco, que vai ser mais perigoso ainda. E veja que esses produtos, cujas alíquotas de importação estão sendo reduzidas a quase zero, né? Alguns setores 4%, outros zero, não são aqueles que impactam diretamente sobre os outros preços além da cesta básica, né? Então, a gente está pegando um conjunto de bens ali que é de um conjunto muito restrito de produtos da cesta básica, bolachas, massas, né, farinha de trigo, pãozinho, né? Mas e os grãos? Né? Milho também, acho que eles isentaram para importação, e olha que o Brasil é um dos grandes produtores e exportadores de milho, aí você fica se perguntando, né, onde é que está a coordenação desses instrumentos de política, né? Porque isso pode até piorar a situação, porque se aumentar a importação, quando a gente está importando, a gente paga com moeda estrangeira, e sai mais moeda estrangeira, e isso pode aumentar ainda mais o preço da moeda estrangeira, e pode aumentar ainda mais a importação de vários outros itens que alimentam o setor de energia, né, a parte de combustível, os outros setores de bens de consumo não duráveis, né, e o custo pode aumentar, isso vai ser repassado para os preços finais, né? Sem falar que uma parte considerável, né, vamos olhar para a questão dos alimentos, principalmente da cesta básica, né? A gente pega o arroz, o feijão, são muitos desses itens, boa parte deles é produzido por agricultura familiar ou de propriedade menor. Então, você poderia fazer uma política de estímulo à produção da agricultura familiar, que envolve crédito, subsídio mais agressiva por parte do governo, né? E, no entanto, a política é direcionada o quê? Para a produção em grande propriedade, né? Soja, esse tipo de coisa. Então, são vários instrumentos que o governo poderia fazer, né, para minimizar esse problema. Não vamos colocar toda a culpa da inflação no atual governo, que não é como vocês bem explicaram, tem a questão externa, mas do ponto de vista interno, há muito o que se fazer, né? Uhum. Na verdade, abrir mão de recursos fiscais, isentando importação, a gente poderia usar esse recurso para ajudar quem produz aqui, né? Isso. E aí mitigaria esse problema do desemprego, né? Da baixa renda que a gente está sofrendo aí. A gente está no pior momento em termos de crescimento do PIB historicamente. A gente superou a crise dos anos 80. A gente não pode esquecer de dizer, né, quando você zera as alíquotas de importação, o governo está abrindo mão de receita, está abrindo mão de arrecadação, né, e recurso... o produtor interno, né? E recurso a menos que pode ir para setores que são setores considerados prioritários, não é? E do ponto de vista da produção, por exemplo, é importantíssimo a gente lembrar que a gente tem uma capacidade de produção aqui na economia brasileira, né,
e trabalhar com cotas de exportação, como você estava colocando, para a gente parece que seria muito mais eficiente, né, para tentar controlar preços, para tentar, né, aumentar a disponibilidade interna desses produtos, do que zerar a alíquota de importação, por exemplo, sobre carne. Né? Nós somos um dos maiores produtores e exportadores de carne. Então, por que a gente tem que zerar a alíquota de importação para comprar carne, ao invés de adotar uma política de cotas, que aí você não tem aumento de uso de recursos do governo, mas você tem controle de oferta, de alguma maneira, mas é a ideia de você deixar o mercado livremente operar, e quando eles intervêm de uma maneira que a gente acha que não vai solucionar o problema dos preços, né? É achar que o mercado resolve, e também a gente brinca, né? São meio viúvas da época do Plano Real, no qual a gente subiu a taxa de juros, e num outro cenário internacional, que você tinha abundância de crédito e também não tinha a insegurança interna que tem hoje, vamos dizer assim. Exatamente. Então, a gente teve um influxo de recursos aqui que conseguimos dar uma paulada no câmbio, e o real valorizou, mas o mundo agora é outro. Exato. Os instrumentos e a ideologia, digamos, política é de antes, né? Não mudou, pelo contrário, né? Parece que está aprofundando algumas questões. Porque quando a gente coloca isso com política de teto de gastos, busca por superávit primário, todas essas coisas vão ampliando, vão piorando a situação econômica, que é o que, como vocês colocaram, a questão do desemprego crescendo, a renda caindo, os preços aumentando. É uma combinação perfeita para o caos econômico, que é o que a gente está vendo, né, de alguma maneira. Isso gera muita insegurança, né? Isso gera insegurança e incerteza muito grande para investimento. Então, não adianta. Né? O que a gente vê são movimentos rápidos de capital, que trazem recursos e rapidamente saem, muita volatilidade. E é isso, né? Se eu sou um importador, eu não vou repassar a queda da taxa de câmbio. Né? Eu subo quando a taxa de câmbio sobe, mas quando a taxa de câmbio cai, eu vou ficar de barba de molho, porque eu não sei se ela vai durar uma semana, um mês mais baixa. Né? Então, tem uma resistência à queda. Né? Não tem credibilidade de que isso vai ser durável. Então, o impacto sobre a inflação tem que ser algo mais duradouro, né? Uma perspectiva realmente de mudança de padrão de organização da economia, que eu acho que a gente não vai ter tão cedo. E a justificativa de que a elevação de preços se deve por conta dessa crise internacional relacionada à guerra da Ucrânia e da Rússia, a pandemia, é muito falacioso, né? A gente tem que lembrar que essa crise, ela vem ali 2017, 2015, 2016, 2017, a gente vinha já tendo corroído ali a capacidade de retomada do crescimento, né? Então, a pandemia e a crise internacional, elas só vieram para reforçar, né, essa dependência e a necessidade de a gente repensar a política econômica para retomada do crescimento e estabilização. É isso aí. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, passa muito rápido. Eu queria agradecer muito a Bia e a Claudinha por participarem aqui. Fica aberto o convite para uma próxima conversa, tá? Talvez para a gente aprofundar um pouco mais as alternativas de política econômica aqui. Tá? Obrigado a todas e todos que nos assistiram. Curtam o nosso canal, espalhem nas suas redes e a gente se vê semana que vem. Watch your country.